Quando e onde surgiram as primeiras cidades, a primeira escrita e o primeiro código de leis escrito? Bom, a resposta é uma só. Na Antiguidade e na Mesopotâmia, região onde hoje fica o Iraque. Bom, mas quando a gente fala de Mesopotâmia, é uma região e a gente vai contar, na verdade, a história dos povos dessa região. O tema da nossa aula é, então, sobre os povos da Mesopotâmia. Quando se fala na Mesopotâmia, falamos em uma região, cujo nome tem origem grega, Mesopótamos. É uma região entre dois rios, os rios Tigre e Eufrates, situados numa região seca, mas que por causa das suas cheias frequentes vão permitir a fertilização do solo e, consequentemente, um processo de sedentarização humana a partir da prática agrícola. Isso desde a pré-história, desde o Neolítico, lá por volta de 10.000, 8.000 anos antes de Cristo. Lembrando, inclusive, que a Mesopotâmia é uma das regiões mais antigas na prática agrícola no planeta. Bom, de forma geral, os vários povos que dominaram a Mesopotâmia têm aspectos comuns na sua organização político-social. A gente vai ter ali a organização de estados teocráticos, onde os governantes de alguma forma representam os deuses ou a vontade desses deuses. E teremos também aqui, a partir da formação do Estado, a possibilidade de arrecadar impostos para justamente construir obras de irrigação e estruturar melhor a prática agrícola. Agora, essas obras de irrigação só foram possíveis graças a uma estrutura social que a gente chama de modo de produção asiático, ou ainda a servidão camponesa coletiva. Como é que funcionava isso? Bom, olha só, todas as terras eram consideradas propriedade do Estado e os camponeses que usufruíam de alguma forma dessas terras deveriam pagar impostos ao Estado, e esses impostos eram pagos geralmente de duas maneiras, entregando parte da colheita ao Estado, inclusive para que o Estado pudesse abastecer suas tropas, mas também eles eram recrutados pelo Estado para trabalhar em obras públicas por temporadas de trabalho. E então eles não tinham liberdade. O controle, do seu trabalho era exercido pelo Estado. Então temos aí uma prática de trabalho forçado, de trabalho compulsório, que a gente descreve como servidão coletiva desses camponeses, o modo de produção asiático. Outra característica comum entre os vários povos da Mesopotâmia, com a sua grande diversidade cultural, é o politeísmo religioso. Acreditavam em vários deuses. Bom, a gente sabe que Mesopotâmia é uma região, não é exatamente uma civilização. Diferentes civilizações estabeleceram naquela região. E entre as mais importantes, nós vamos ter, inicialmente, os sumérios, o primeiro povo que, de alguma forma, exerceu um certo controle sobre a região. Isso a partir ali de 4.000 anos antes de Cristo, 3.500 anos antes de Cristo, aproximadamente. Bom, os sumérios foram responsáveis pela fundação das primeiras cidades-estado que se tem registro na história. Cidades como Ur, Uruk, Nippur, Lagash, entre outras. Uma coisa curiosa é que eles desenvolveram ali uma arquitetura bastante peculiar, construindo, por exemplo, os chamados zigurates, que eram pirâmides em forma de degraus escalonadas e construídas com tijolos de argila. Acontece que essa construção tinha diferentes funções, entre elas a de sede política, de arsenal militar, mas também de armazém para as tropas e ainda de templo religioso e observatório astronômico. Lembrando que, para a maioria dos povos da Mesopotâmia, inclusive os sumérios, os deuses geralmente representavam astros. Então, o estudo dos astros, a astronomia, tinha uma relação com a religião. Por isso, os zigurates concentravam funções ligadas ao estudo dos astros e também ligadas à religião. Bom, os zigurates, ao reunirem as funções políticas e, ao mesmo tempo, religiosas, mostram que as cidades-estados sumérias eram uma forma de Estado teocrático, onde o governo representa, de alguma forma, os deuses ou a vontade dos deuses. Bom, foi a partir dessa preocupação com o estudo da astronomia que os sumérios desenvolveram um calendário solar
dividido em 360 dias distribuídos em 12 meses de 30 dias. Agora tem um detalhe, é por conta do desenho desse calendário na forma de uma circunferência em 360 dias para representar o calendário, que surgiu a circunferência de 360 graus. Agora, isso também recebeu influência de um sistema numérico bastante peculiar entre os sumérios, um sistema que a gente classifica como duodecimal, ou seja, em vez de contar, por exemplo, de 10 em 10, como os romanos faziam, por exemplo, eles vão contar aqui de 12 em 12. Isso porque eles usavam o polegar para contar as falanges. Então, eles usavam o polegar para contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E aí que surge a dúzia como um padrão numérico, né? Mas acontece que tem a outra mão, e com a outra mão é possível multiplicar uma vezes 12, duas vezes, e eles inventaram com isso a multiplicação, inclusive, né? Então, importante conhecimento básico sobre matemática também tem origem aqui na Mesopotâmia com os sumérios. Bom, foi aqui também que se tem o registro da mais antiga narrativa sobre o dilúvio, que aparece na chamada Epopeia de Gilgamesh. Ela é historicamente anterior, por exemplo, à narrativa da Arca de Noé entre os hebreus no Antigo Testamento. Bom, agora, de todas as invenções dos sumérios, a mais importante, sem dúvida, foi a escrita. A primeira escrita que se tem registro na história foi a escrita cuneiforme, uma escrita pictográfica, onde cada símbolo representa uma coisa ou uma ideia. E a escrita cuneiforme tinha cerca de mais de 2.000 símbolos. Bom, o nome é cuneiforme porque era uma escrita feita sobre placas de argila com marcações em relevo. Eles cunhavam, ou seja, marcavam em relevo as placas de argila. Cuneiforme quer dizer que é em forma de cunha. A gente vai ter aqui, depois dos sumérios, a formação do primeiro império unificado da região, que é o império aqui com sede, né, com capital na cidade de Acade. O primeiro império da região foi, então, o Império Acadiano. Depois nós vamos ter ali os amoritas exercendo um forte domínio sobre a região, fundando um novo império com capital na cidade de Babilônia. É aí que surge, então, o primeiro império babilônico. Nós temos aqui como mais importante imperador Hammurabi, responsável pela criação do primeiro código de leis escrito que se tem registro na história. O código de Hammurabi, ele era baseado na chamada Lei do Talião. A palavra talião, na verdade, tem origem latina, né? Taliones quer dizer o quê? Tal qual, ou seja, a punição, a pena é tal qual o delito, ou seja, pagar na mesma moeda. Por exemplo, roubou, corta-se a mão, por exemplo, né? Então é um código com punições extremamente severas, né? Que pauta na punição muito mais, claro, do que na ideia de ressocialização, que é, na verdade, uma coisa bastante secundária para os amoritas, para os babilônios. Agora, era uma legislação bastante rigorosa, mas mais rigorosa para os mais pobres, somente para os escravos, porque temos aqui, notoriamente, privilégios sociais na execução das penas. Por exemplo, quando um escravo mata um homem livre, o escravo morre como punição. Agora, se um homem livre mata um escravo, ele não necessariamente será punido com a morte, porque se ele mata um escravo, ele mata uma coisa de alguém. Se ele tiver escravo, o seu escravo morre. Ele perde uma coisa para compensar a coisa, né, que um outro perdeu por culpa dele. E nós temos aqui, curiosamente, também alguns direitos previstos à mulher. Por exemplo, a mulher tem direito ao divórcio. É claro que a mulher vive aqui, nas sociedades patriarcais antigas, uma condição de cidadã de segunda categoria, mas se prevê aqui a possibilidade do divórcio, embora fosse uma possibilidade bastante remota, mas ela é prevista. Vamos lembrar que o Código de Hammurabi vai influenciar vários outros códigos de leis ao longo da história. Entre eles, por exemplo, a Sharia, uma legislação islâmica medieval que ainda influencia a legislação de países contemporâneos, como, por exemplo, a Arábia Saudita, onde ainda se prevê, por exemplo, no caso de roubo, a amputação de uma das mãos.
Depois dos Amoritas e do primeiro Império Babilônico, um outro povo que exerceu domínio sobre a Mesopotâmia foram os assírios, que fundaram ali um império fortemente militarizado. E eles vão usar aqui de algumas estratégias militares que colocam eles em vantagem em relação aos outros povos da região. E a principal diferença entre os assírios e os outros povos é o uso do ferro em suas armas. Também vão usar cavalos como grande estratégia de guerra, inclusive usando cavalos para os chamados carros de guerra. Bom, a violência imposta aos povos dominados tinha ali requintes de crueldade, como, por exemplo, a prática do empalamento ou ainda a esfola. E dessa forma eles procuravam exercer o controle sobre os povos dominados através da imposição de um regime de terror. Mas, curiosamente, essa violência, ela mesmo assim combinava com a preocupação de assimilar elementos da cultura dos povos dominados. Foi aí então que surgiu a chamada Biblioteca de Nínive, a maior biblioteca do mundo na época, reunindo aqui importantes estudos da época e muitos deles feitos na escrita cuneiforme. Claro que essa escrita cuneiforme, do Sumério já tinha passado ali por algumas adaptações depois de tanto tempo. Bom, e nós vamos ter essa prática do terror, da violência, da tortura contra os povos dominados, estimulando revoltas desses povos. E aí revoltas generalizadas serão dificilmente contidas. Isso vai acabar ruindo o Império Assírio. E aí, com a crise do Império, nós vamos ter depois a ascensão de um novo império unificado na região. Dessa vez é o Império dos Caldeus, também chamados de Neobabilônios, porque eles fundam aqui, com sede, com capital em Babilônia, o chamado Segundo Império Babilônico. Bom, o principal imperador é Nabucodonosor, responsável por uma expansão territorial que vai chegar até a Palestina. Vamos lembrar que é nesse contexto que os hebreus serão levados como escravos para a Babilônia, episódio que na tradição hebraica é chamado de cativeiro da Babilônia, E com essa expansão territorial foi possível aumentar, ampliar a arrecadação de impostos e, consequentemente, com isso foi possível a realização de grandes obras públicas. É desse contexto que nós temos, de acordo com aquilo que aparece em vários relatos antigos, os chamados jardins suspensos da Babilônia. Bom, não sabemos exatamente o que eram esses jardins suspensos, mas a gente sabe que os povos da Mesopotâmia tinham o costume de construir em degraus, Então essas construções de vários pavimentos e escalonadas permitiam a formação de jardins nesses terraços. Então, possivelmente, os jardins suspensos fossem, algum tipo de construção com essa estrutura. E aí, depois o Império Neobabilônico, ou o Império aqui, o Segundo Império Babilônico, vai sofrer com ataques militares de outros povos, com destaque aqui os persas, que atacam a Mesopotâmia, chegam a atacar a região da Palestina, inclusive vão permitir que os hebreus pudessem sair do cativeiro da Babilônia. Os persas vão exercer domínio tanto sobre a Palestina como sobre a região da Mesopotâmia. E aí nós temos um povo estrangeiro dominando a região da Mesopotâmia, acabando com o autogoverno desses povos. E durante o domínio persa, a cultura dos povos mesopotâmicos vai acabar se misturando com a cultura de outros povos dominados pelos persas, como, por exemplo, os gregos. E aí vai ser uma grande síntese cultural dentro dos domínios persas. Sobre o que temos em relação à Mesopotâmia, é o que tem de mais importante. Não esqueça de conferir o conteúdo dessa aula no blog, realizar os exercícios. Eu fico por aqui, beijo grande e até a próxima.